Então, a gente tem reforçado que o denosumab é uma medicação que simplesmente não pode ser interrompida, diferentemente do que acontece com os bisfosfonatos, ele não tem uma ação de memória sobre o osso. Pelo contrário, quando a gente tem a parada, passou ali 6 meses da última aplicação, o paciente pode ter, inclusive, fraturas vertebrais de rebote. Isso. Então, não é só que você tem que continuar um tratamento para continuar diminuindo o risco de fratura. É porque não continuar o tratamento com alguma outra coisa vai ser, inclusive, uma iatrogenia. Isso. O paciente vai ter um risco de fraturar maior do que, talvez, antes de começar a terapia anti-osteoporose. Isso. Ok. Como eu faço, então, a transição do denosumab para o bisfosfonato? Beleza, vamos primeiro entender que tudo isso é por conta do mecanismo de ação da droga. Embora eu chame bisfosfonato e chame denosumab de antirreabsortivo, eles têm mecanismos de ação completamente diferentes. Sim. Isso faz com que o bisfosfonato tenha um efeito residual. Ou seja, eu posso parar a droga e mesmo assim ela está ali retida no tecido ósseo, ela continua fazendo efeito. Já o denosumab, de jeito nenhum. Então, existe holiday para o bisfosfonato. Para o denosumab, não. O denosumab, ele inibe aquele hormônio chamado Ranquieli, que é um hormônio produzido pelo osteoblasto e que vai estimular a reabsorção óssea. Então, ele inibe, é um anticorpo monoclonal que inibe a ligação desse Ranquieli ao seu receptor, mas não inibe a produção do Ranquieli. Então, de uma forma simplória, a gente pode imaginar, para facilitar o entendimento, de que existe Ranquieli represado. Esse hormônio que estimula a reabsorção está represado. E o denosumab está impedindo esse Ranquieli represado de se ligar ao receptor. Quando você tirar do nada o denosumab, aí tirou, não tem zero efeito residual. Não é igual ao bisfosfonato, certo? Aquele Ranquieli represado vai se ligar de forma ávida, né? De forma maciça no receptor. Isso vai estimular muito a reabsorção óssea. Né? Isso vai levar a uma perda muito rápida de tecido ósseo. Qual é o tecido ósseo metabolicamente mais ativo? O trabecular. Onde a gente tem proporcionalmente mais osso trabecular? Na vértebra. Então você vai ter uma perda muito rápida do osso trabecular, principalmente em vértebra, e isso aumenta o risco, como você falou, de fraturas múltiplas de rebote. Ou seja, não posso parar o denosumab como se... É quase como um corticoide. Sim. Você não pode parar de vez sem se programar. Então aqui também eu tenho que programar. E essa programação, ela é, até o momento, à luz da ciência atual, das evidências atuais, é fazer bisfosfonato. Certo? Então é obrigatório. Parou o denosumab, ou porque você acha que teve falha, ou porque, sei lá, teve algum efeito colateral que é no local da aplicação, está fazendo reação local, o paciente não quer mais usar. Ou questão de custo. De custo, pesou no bolso do paciente, ele diz, não dá mais, vou ter que parar. Porque isso eu ainda converso com o paciente também. Você pode comprar hoje, tudo bem, você pode comprar pensando aí a curto prazo, mas você pode manter esse denosumab, porque começou, não tem tempo para acabar não, a gente vai ter que, essa parada vai ter que ser bem pensada, então tudo isso tem que ser explicado à paciente, você tem que programar direitinho. Certo. E aí me fala, tenho que fazer a transição. Existe alguma relação, por exemplo, entre o tempo de uso, o tempo que o paciente está com o denosumab e o bisfosfonato de escolha para realizar essa transição? Se é melhor oral, se é melhor venoso, ou independe do tempo? Não, tem, porque quanto mais tempo de uso, imagina, quanto mais tempo de uso, mais Ranquieli represado. Certo. Então, maior vai ser o estímulo à reabsorção óssea quando você tirar. E maior o risco de fratura. Maior o risco de fratura. Então, quando é menos tempo de uso, é mais tranquilo. Quando é mais tempo, é mais problemático. Então, assim, os especialistas têm botado aí um tempo baseado em algumas evidências de 2 anos e meio. Certo. Abaixo de 2 anos e meio, tem o risco, mas esse risco é menor. Acima de 2 anos e meio, esse risco é maior. Certo. Ou seja, passou de 2 anos e meio de uso do denosumab, ao parar, se parar por qualquer que seja o motivo, vai ter que fazer ácido alendrônico, que é um bisfosfonato mais potente. Certo? Com menos de 2 anos e meio... aí eu posso fazer um alendronato. Não é que eu não possa fazer o ácido alendrônico. Pode fazer o ácido alendrônico também. Mas aí eu posso fazer o alendronato. Que é mais barato. Que é mais barato, é questão de custo. Agora, mais de 2 anos e meio, aí vai ter que obrigatoriamente fazer o ácido alendrônico. Perfeito. Certo? E a partir daí, acredito que o CTX é um bom parâmetro para que a gente possa ver se está sendo efetivo o tratamento, né? Manter esse CTX suprimido, né? Abaixo ali da metade do limite da normalidade, abaixo de 300, 0,300 para mulher. 0,280, 0,300, a gente tem que deixar nesse nível. E se não deixar nesse nível, porque o CTX é um marcador de reabsorção. Depois que você parar o denosumab, ele vai para as alturas, porque a reabsorção vai para as alturas. Então você faz a dose do ácido alendrônico quando? 6 meses após
a última dose do denosumab. Então, né, o tempo de meia-vida do denosumab aí, o tempo de aplicação é de cada 6 meses. Né? Então, você considerando essa meia-vida dele, você vai fazer por 6 meses, que é quando precisaria fazer uma nova dose. E aí, se o CTX cair depois da dose do ácido hialurônico, você pode só observar, né, e ficar acompanhando. Agora, se o CTX se mantiver alto depois de 6 meses do ácido hialurônico, você vai fazer uma nova dose de ácido hialurônico. Só com 6 meses de intervalo? Só com 6 meses de intervalo, certo. Problema nenhum. Certo? E aí você vai... Ah, Eric, mas o risco de fratura ainda é alto, eu tenho que manter o ácido hialurônico. O problema é você manter o seu ácido hialurônico, mas você só vai voltar aquele raciocínio de ácido hialurônico uma vez por ano para tratar a osteoporose depois que o CTX baixar e você disser, agora o risco de fratura de rebote se resolveu. Perfeito. Certo? Então tem que ter em mente, parou denosumab, isso é igual ao bisfosfonato. A terapia sequencial aí, a transição é para bisfosfonato. Certo? Qual bisfosfonato? Mais de 2 anos e meio de uso de denosumab, ácido hialurônico. Menos de 2 anos e meio, alendronato, mas pode fazer o ácido alendrônico também. Essa transição, ela é obrigatória. Eric, você tem falado muito alendronato, né? E não simplesmente oral. Você não falou risedronato, porque o estudo é com alendronato. Ok. Né? Eu, pelo menos, desconheço estudo com risedronato sobre isso, e tanto que os guidelines, as diretrizes, elas têm orientado a fazer alendronato nessa situação. Excelente.